33, capítulo 16, verso de número 33, diz assim: eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo: o Senhor nos apresenta um elemento que nos conduz à vitória. Diga assim: um elemento que nos conduz à vitória. Diga comigo assim: o bom ânimo. Diga: bom ânimo. É fácil ter bom ânimo, pastor, em meio às tribulações? Diga comigo: não. Mas é necessário. Diga assim: diga, mas é necessário. O Senhor nos apresenta um elemento que nos conduz à vitória: bom ânimo. É fácil? Não, mas é necessário. Tome os seus assentos, por favor, adorando ao Senhor, magnificando em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Cristiano que esteve na condução desse trabalho até o momento. A todos que estão conosco aqui presencialmente, os que estão conosco online, Deus abençoe a sua vida, Deus ministra sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Irmã Saline, lá de Feliz Natal, que veio conosco ontem e está aí para adorar o Senhor juntamente conosco. Deus abençoe as vossas vidas em nome do Senhor. O texto que nós lemos é um texto importantíssimo, porque Jesus está apresentando um elemento que conduziria à vitória dos seus discípulos. Quando Jesus apresenta essa narrativa, Jesus está falando sobre o desespero, sobre a tristeza que os discípulos estavam vivendo. Jesus havia dado uma informação não muito boa aos olhos dos discípulos. Essa informação que Jesus está dando é uma informação que produz uma agonia, uma tristeza, um desespero na alma dos discípulos. Que notícia é esta, pastor? Jesus havia dito que ele precisava, que ele tinha uma missão, um propósito, e esse propósito já estava se cumprindo, e para que esse propósito fosse cumprido na sua excelência, ele precisava morrer e deixar os discípulos. Dos capítulos 14 em diante é conhecido como o sermão pastoral, porque Jesus está pastoreando os seus discípulos aqui, lhes dando orientação, dizendo: vocês não vão ficar sozinhos, vocês terão o Espírito Santo a favor de vocês. Mas eu vou enviar outro Consolador. E ele começa nessa série de sermões pastoral, ele começa dizendo: vocês são os ramos, eu sou a videira, e se vocês estiverem fixos em mim, vocês vão continuar dando frutos. Mas é o capítulo 16 que existe uma tristeza gerada no coração dos discípulos, e a epígrafe do meu texto diz: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. O que Jesus está dizendo é: vocês podem transformar o ambiente, vocês podem transformar a circunstância de vocês, vocês podem mudar as circunstâncias que vocês estão vivendo através de um elemento chamado bom ânimo. O bom ânimo não é uma alegria produzida pelas coisas externas. O bom ânimo é uma alegria produzida pessoalmente, por causa de uma convicção. Você vai perceber isso, que Jesus disse assim: eu disse isso a vocês, essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, Jesus não está dizendo: vocês precisam estar alegres, felizes, ter bom ânimo por causa das circunstâncias, por causa do que eu já falei para vocês. Eu vou enviar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo à disposição de vocês, ele vai estar com vocês até o final dos séculos, até a consumação, até o arrebatamento, até quando eu voltar, vocês terão o Espírito Santo juntamente com vocês.
Então o que Jesus está dizendo é: nenhum bom ânimo ou nenhuma alegria gerada, ela pode ser gerada de fora para dentro, ela precisa ser gerada de dentro para fora. E essa é a ideia do bom ânimo. O bom ânimo não é uma alegria produzida pelas circunstâncias. O bom ânimo não é uma alegria produzida pelos conceitos externos. Não é produzido por uma mentalidade hedonista, onde a lei do prazer impera, e uma vida feliz precisa ter prazer. O que nós entendemos com esse texto é que Jesus está dizendo: por causa da convicção que vocês têm, por causa de tudo aquilo que eu falei para vocês, vocês precisam ter bom ânimo. Diga comigo: bom ânimo é gerado pela certeza e convicção que eu carrego. Qualquer ânimo gerado pelas circunstâncias de fora para dentro não é felicidade, não é alegria, não é ânimo. A ideia de bom ânimo é trazer à tona a convicção que já está dentro e trazer para fora. Jesus está sabendo que está findando os seus dias. Jesus sabe que já vai morrer. Ele sabe que todos as agrúrias que ele vai ter que passar daqui a pouco no Calvário. Ele sabe de toda a dor que ele vai ter que suportar agorinha. Mas ainda assim ele diz: tem um bom ânimo, eu venci o mundo. Como assim? Como Jesus traz à tona uma revelação tão extraordinária? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: existe um elemento que nos conduz à vitória, existe um elemento que nos faz vencer, e esse elemento se chama bom ânimo. Mas olhando a Bíblia Sagrada e analisando os textos sagrados, eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel, e algumas lições e alguns elementos que Davi possuiu, que Davi carregava, que o fez ser um vencedor. 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo de número 17, glória a Deus. Eu vou apresentar para você alguns elementos que Davi carregava, por causa da certeza que ele tinha, que o faz ser um vencedor. Davi não foi vencedor porque Deus colocou uma pedra chamada Deus conosco na aljava. Davi não foi vencedor porque ele tinha um Espírito Santo guiando a mão dele. Davi foi vencedor antes mesmo de entrar no campo de batalha, por causa dos elementos que ele carregava dentro dele. Davi não foi vencedor porque ele era um bom atirador de pedra. Davi foi vencedor por causa desses elementos. Preste atenção, capítulo 17, verso de número 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Teu servo irá e lutará com ele. Davi não carregava nenhuma experiência em campo de batalha. As experiências que Davi tinha era no pasto, pastoreando a ovelha de seu pai. As experiências que Davi tinha estavam muito relacionadas ao cuidar de ovelhas. Mas quando ele chega no campo de batalha e ele vê um gigante desafiando o povo de Israel, ele diz: olha o elemento que ele carrega: determinação. Ele olha e diz: diga para o rei não desfalecer, não desanimar o coração de ninguém, porque esse servo irá e pelejará contra esse filisteu. Ele está dizendo: eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo das situações, aquilo que eu carrego dentro de mim é importante para que nós consigamos
vencer mais essa batalha. Quando nós entendemos que não são as circunstâncias, mas aquilo que nós carregamos que determina os nossos resultados, nós começamos a mudar o ambiente que nós estamos. O fato é que sempre acontece o inverso, é que nós somos moldados pelo ambiente. Se estamos num ambiente bom, estamos a todo vapor. Se as circunstâncias não vai bem, nós andamos cabisbaixo. Tá difícil, não vai dar certo. Mas preste atenção, são os elementos que você carrega dentro de você que te faz um vencedor. Jesus não estava dizendo: fique tranquilo, porque eu vou deixar um Espírito Santo que todo dia pela manhã já vai encher vocês de glória e de força e vai fazer de vocês um vencedor. Ele não diz: fica tranquilo, porque todo dia pela manhã eu venho para conversar com vocês e vocês vão ficar fortalecidos na minha palavra. Jesus não disse nada disso. Jesus disse: aquilo que vocês carregam é o que determina o resultado de vocês. O fato é que nós iremos morar no céu. E quem quer ir morar no céu? Hoje? Não, né? Tá bom, então, se você não quer ir hoje, eu preciso te ensinar os elementos que vão fazer você ser vencedor enquanto você estiver aqui. Se nós entendemos que vamos um dia para o céu, mas por enquanto nós estamos na terra, nós precisamos compreender que é necessário carregarmos esses elementos que farão de nós vencedores diante da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem como vencer no mundo, pastor Cristiano, se não carregarmos esses elementos. É impossível, Juliana, nós sermos conquistadores aqui, vencedores aqui, almejarmos o céu, se nós não conquistarmos esses elementos que são necessários aqui. O primeiro elemento que Davi apresenta, que ele carrega dentro de si, é a determinar. E por que Davi é tão determinado? Por causa da consciência que ele tem. Há algum tempo atrás, quem tinha ido na casa de Davi? O profeta Samuel, com um vaso de azeite. E quando passaram os 7 filhos de Jessé, e a Bíblia Sagrada diz que Deus rejeitou todos, ele pergunta: ainda tem mais algum? Tem o menor da casa, traz ele, porque nós não vamos nos assentar ao redor da mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chega, Samuel despeja sobre a cabeça de Davi o óleo da unção que o determinaria como rei. E a consciência que ele carrega daquilo que ele possui dentro de si, da promessa que ele tem, faz ele ser uma pessoa determinada. Pastor, determinação vem da minha criação? Pastor, a determinação vem da cultura que eu fui criado? Não, a determinação vem da consciência que você tem de quem você é, de quem Deus te chamou para ser, do que Deus te escolheu para ser. Quando nós temos essa consciência, nós carregamos isso dentro de nós, uma determinação que nos faz romper, que nos faz avançar, que nos faz caminhar em direção à promessa. Tem dia que eu amanheço e eu estou esgotado. Tem dia que eu amanheço, pastor Cristiano, eu estou cansado. Tem dia, Saline, que eu amanheço e eu estou querendo descansar. Mas a consciência que eu carrego da promessa de Deus me faz me levantar mais uma vez determinado, dizendo: é dia de lutar, é dia de vencer mais uma batalha, é dia de alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Diga comigo: determinação. Determinação, diga. É o primeiro elemento que nós aprendemos com Davi, que nos conduz à vitória, que nos conduz aos resultados, ao sucesso. Israel vinha passando um período muito crítico. Saul havia desobedecido uma ordem de Deus, Deus o havia rejeitado. Davi havia sido ungido rei. A nação está indo de mal a pior, porque nada pior do que um líder rejeitado pelo próprio Deus.
É melhor você carregar a aprovação de Deus do que a aprovação de todos. É melhor você não ter a aprovação de ninguém aqui na terra, mas carregar a aprovação de Deus. Davi não carregava a aprovação do povo. Quando ele chega no campo de batalha, olha o que o irmão olha para ele e diz: já vem você com esse comportamento duvidoso, presunçoso, veio só para assistir a guerra, veio só aqui para fazer fofoca, vai sair daqui, vai levar. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele já tinha aprovação de Deus, porque enquanto ele estava pastoreando no pasto, preste atenção nisso, e Deus estava rejeitando os 7, ele diz: tem um que eu escolhi segundo o meu coração. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Você não depende da aprovação de ninguém, você já carrega uma coisa muito importante, a aprovação de Deus. Isso tem que ser suficiente para te motivar, para te determinar, para você avançar. Como nós somos influenciados pelas críticas, já percebeu isso? Uma crítica é responsável de nos jogar lá embaixo. Você carrega a aprovação de Deus, e isso já é suficiente para você ser determinado. Davi está chegando diante de Saul, e nesse momento ele é severamente repreendido por Saul, porque Saul diz assim: você não tem experiência, o que você vai fazer lá? Olha a determinação de Davi: eu pastorei as ovelhas de meu pai, e quando eu estou no campo, vem o leão. Irmãos, até hoje eu não consigo entender. Já li 50 vezes, pedi orientação do Espírito Santo, mas eu não dou conta de entender. Davi pegando na barba do leão, socando o leão, pegando o urso de quase 3 metros de altura, um animal que quando fica em pé chega a uma estatura de 3 metros, e socando o urso e mandando o urso embora. Mas ele está tão determinado que ele traz as experiências do campo para dentro das circunstâncias que ele está vivendo. Sabe por que muitas vezes nós falhamos na nossa determinação? Porque nós esquecemos das guerras que nós já vencemos, nós esquecemos das batalhas que já travamos, nós esquecemos das vitórias que Deus já nos deu, nós esquecemos das lutas que o Senhor já nos fez conquistar. Não menospreze os pequenos começos. Lá no campo, ninguém viu Davi socando um urso, ninguém viu Davi socando um leão, ninguém viu Davi matando o leão ou o urso. Mas agora ele está em público dizendo: eu valorizei os pequenos detalhes, agora é o momento de Deus me honrar diante da nação. A sua determinação vai fazer com que Deus te honre diante dos mesmos que te criticaram, dos mesmos que disseram que você não conseguiria, dos mesmos que dizem para você que você não iria chegar a lugar nenhum. Sabe quem é que está assistindo Davi ganhar a luta contra Golias? O mesmo irmão que agora há pouco estava dizendo: você é presunçoso. Eu sei porque você veio aqui. Diga comigo: determinação. Grave essa palavra na cabeça: determinação. Determinação é tudo. Se você não carrega esse elemento dentro de você, você pode ser muito facilmente movido pelas circunstâncias. A circunstância hoje te levanta como uma onda do mar, amanhã te joga lá embaixo de novo, porque a sua determinação é que te fará, em nome do Senhor Jesus Cristo, alcançar as promessas e os resultados de Deus sobre a sua vida. E como eu tenho determinação, pastor? A consciência que eu carrego, a consciência daquilo que eu carrego. Jesus está dizendo: eu venci o mundo, gente. Tem de bom ânimo, porque eu também tive e venci. Agora Davi está chegando diante do campo de batalha, e mesmo Saul dizendo para ele: você não pode contra esse filisteu, ele diz: fica tranquilo, ninguém vai me fazer perder a minha determinação. Eu estou determinado a ir e lutar contra esse incircunciso filisteu. Quem está me entendendo? Segundo elemento que nos conduz à vitória.
segundo elemento que nos promove, que nos coloca diante dos resultados. Verso de número 34 até o 36 diz assim: meu Deus. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Eu falo para vocês que é complicado de entender isso aqui. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Aqui comigo, segundo elemento que nos conduz à vitória: coragem. O fato é que Deus não trabalha com covardes. Você sabe que a Bíblia termina dizendo: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, os covardes. Pastor, nem para ir para o céu serve. Não serve. Os covardes não servem. Outras versões usa tímidos, mas a palavra tímido ali é covarde. Nem para ir para o céu. Ah, mas eu já estou salvo. A sua falta de coragem de representar o Cristo que você serve aqui na terra pode comprometer a tua salvação. Sabe por que Davi tem coragem? Por causa da consciência que ele carrega. Quer ver de novo? Vou te provar outra vez. Eu lutei com urso, lutei com leão, e posso vencer esse filisteu, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Olha a consciência que ele carrega. A nossa coragem não está relacionada àquilo que nós somos. Eu sou bonzão, não tenho medo, eu nasci mesmo para enfrentar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coragem de entender que se Deus disse para você que você faria, você vai fazer. Se Deus disse que você seria, você vai ser. Se Deus disse que você conquistaria, você conquistará. É essa coragem que eu estou pregando. Segundo elemento que te conduz à vitória, a coragem. Davi tem uma coragem tão extraordinária que ele deixa Saul de boca aberta. Fazer o quê? Vai lá, menino, não posso te impedir. Depois dessa história que você me contou, se é verdade ou não, irmão, eu não sei, mas que ele convenceu Saul que ele estava pronto para ir para o campo de batalha. Ele convenceu. Não sei como é que foi que Davi pegou esse urso pela juba e lhe socou, mas eu sei de uma coisa: ele convenceu Saul de que ele poderia entrar nesse campo de batalha. E ele não estava entrando lá simplesmente porque ele era bom no que fazia, mas porque ele carregava a consciência de que ele servia o Deus vivo, e aquele gigante havia desafiado o Deus que ele servia. Uau! Diga comigo, coragem. Diga comigo, determinação. Diga comigo, coragem. No reino de Deus não há lugar para medrosos. Vou repetir: no reino de Deus não há lugar para medrosos, covardes, não há. No reino de Deus não há lugar para medroso. O crente, por natureza, da causa que abraçou, precisa ser uma pessoa de coragem, porque nós carregamos uma consciência. Primeiro, temos um Deus que está vivo, governa a nossa vida, que nos dirige, que nos dá vitória, que nos protege, que segundo o salmista, quando nós descansamos na sombra dele, que segundo o salmista, que é como um pastor que nos guia os pastos verdejantes, as águas tranquilas, ao lugar de descanso. Olha a consciência que nós carregamos. Nós já temos
consciência suficiente de que nós já somos vencedores. Paulo escrevendo a um grupo de irmãos lá em Roma que está passando por uma crise terrível. Os filhos estão sendo consumidos em fogueiras. Pais estão sendo colocados dentro de celas e jaulas para lutar com leões e morrendo estraçalhado. Aí Paulo escreve para eles dizendo: em Cristo somos mais do que vencedores, por causa da consciência que carrega. Quando nós temos uma consciência daquilo que nós carregamos, querido, é muito importante que você entenda aquilo que você carrega. É muito importante que você entenda a promessa que você possui. Davi não vai para o campo de batalha desafiar um gigante só porque um dia do nada ele levantou e diz: hoje eu estou doido para matar um gigante, que nem diz o Chicó. Quem já assistiu lembrou na hora. Só para bancar o machão. Hoje eu estou doido para acabar com alguém. Não foi não, querido. Ele levantou aquele dia como os outros dias, com problemas. O pai ainda dá uma dupla função para ele, porque além de cuidar da ovelha, agora ele diz assim: ó, deixa essas poucas ovelhas com alguém e corre no campo, leva comida e volta. Ele tinha que ir e voltar. Aquele dia o seu trabalho seria dobrado. Pensa num dia difícil para Davi. Mas quando ele chega no campo de batalha, ele diz: eu fui ungido rei há poucos dias atrás, e eu não vou abrir mão da promessa que Deus fez sobre a minha vida. Se essa é a oportunidade de me reconhecerem como aquilo que Deus prometeu que eu seria, então é agora. Meu Deus, é preciso ter coragem para enfrentar os problemas que vêm sobre as nossas vidas. O fato é que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Meu Deus, gente, no mundo tereis aflições. Jesus não passou mel na nossa boca e disse: fica tranquilo que vai ser tudo bênção. Jesus deixou bem claro que teria dificuldades, mas ele diz: eu venci, porque eu carreguei um elemento chamado bom ânimo. Vocês também podem. Vocês também podem vencer. Davi foi aquele dia para o campo de batalha cheio de coragem, por causa da consciência que ele carregava. Ei, esse cara aí desafiou o Deus que eu sirvo, Deus vivo. Não vai ficar assim. É preciso termos coragem para enfrentar os problemas da vida. Preciso ter coragem para enfrentar críticas, zombarias, os familiares, tradição. Ontem eu bati muito em cima dessa tecla sobre cultura e tradição. O Senhor está querendo que a gente quebra com isso. O Senhor está querendo que a gente destrói com essas culturas que nós carregamos, que nos engessa, que nos deixa adoradores imobilizados, travados, repetindo apenas os comportamentos que nós aprendemos, repetindo apenas os comportamentos que nós carregamos da nossa cultura. Coragem para enfrentar colegas, amigos. Tem gente que se diz seu amigo, seu colega, mas não compactua daquilo que você carrega. Tem gente que diz ser seu amigo, seu parente, mas não compactua com aquilo que você carrega. Então olha para mim, para você entender. Está na hora de começar a ter coragem e enfrentar. Tem gente que passa a vida escravo da circunstância por causa do medo, por causa do espírito de covardia. Timóteo está pastoreando de uma das maiores igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. Era o sonho de todo pastor dirigir Éfeso. Igreja dirigida pelo nosso irmão Policarpo, um ancião de 86 anos de idade, que quando é preso diz: me dá pelo menos 1 hora para que eu possa falar com meu Deus antes de ir para a morte.
E Timóteo é o pastor dessa igreja. Só que ele está dirigindo essa igreja com medo, porque ele tem entre 45 e 50 anos, e a igreja é uma igreja formada por anciões, homens acima de 70 anos, que carregam uma experiência e uma bagagem talvez maior do que a dele. Aí ele escreve para Paulo: Paulo, eu não estou conseguindo, estou tendo dificuldade, como é que eu vou repreender os anciões dessa igreja? Como é que eu vou ser pastor desse povo? Aí Paulo escreve para ele dizendo: ei, você precisa entender o que você carrega, filho. Você precisa entender o que você carrega. Eu conheço a fé da sua avó. Olha o que ele está dizendo: a tua avó foi um exemplo de fé. Eu conheço o exemplo da tua mãe Eunice. A tua mãe foi um exemplo de fé. E eu conheço a fé que você carrega. Eu conheço a fé que você carrega. Não despreze o dom que foi te dado pela mão do presbitério. Inclusive eu mesmo coloquei a mão sobre você. Porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas espírito de ousadia. Enquanto você é refém da sua família, dos seus colegas, dos seus amigos, do que pensam a respeito de você, das críticas que fazem, das zombarias que fazem, você permanece sempre no mesmo lugar. É por isso que Deus está dizendo nessa noite: nós precisamos carregar um elemento chamado coragem, porque a coragem vai te fazer enfrentar desafios que você achava que não seria possível ser enfrentados, por causa de uma consciência que você tem daquilo que você carrega. Se eu me movesse pelas críticas, eu nem pastoreava mais. Se eu me movesse pelas opiniões alheias, nem pastoreava mais. Só que eu sei aquilo que eu carrego. Eu sei a promessa que Deus fez sobre a minha vida. Por isso que eu me levanto todo dia com coragem, dizendo: hoje é mais um dia de guerra, hoje é mais um dia de luta. Eu estou caminhando para aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. A consciência que você carrega traz esse elemento chamado coragem. Meu Deus, para ser crente é preciso ter coragem. Os medrosos não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21:8. Precisamos lutar contra tudo que se opõe àquilo que nós carregamos. Precisamos lutar contra tudo aquilo que se opõe àquilo que nós carregamos. Tudo aquilo que se opõe àquilo que nós carregamos precisa ser enfrentado com muita coragem. Quem é que lembra da história de Gideão? Deus está querendo entregar uma vitória para a nação de forma espetacular. Só que quando Gideão reúne o povo, vem 32 mil homens. Olha o que Deus diz para Gideão fazer: chama os homens e diga: os medrosos e covardes voltem para casa. Eu vou falar a verdade, eles foram muito corajosos de assumir que era covarde, porque a maioria não tem coragem de assumir, mas eles assumiram que era e voltaram para casa 22 mil homens. Sabe por quê? Porque todo mover extraordinário de Deus não pode acontecer aonde há covardes. Quem está me entendendo, hein? Todo mover sobrenatural e extraordinário de Deus só pode acontecer onde há homens e mulheres corajosos e corajosas. Tem 40 dias, diga comigo, 40, que Golias desce todo dia no campo de batalha e diz assim: tem algum homem aí que pode me enfrentar, para que minimizemos as percas e conquistemos a vitória através da morte de um homem só? Mas a Bíblia Sagrada diz que durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes insultados, esses homens ficam lá em prontidão para a guerra, só que sem se mover, por causa do medo que os havia dominado. Diga comigo, coragem.
Meu Deus. Até para fazer parte do reino de Deus tem que ter coragem. Terceiro elemento que conduz-nos à vitória. Terceiro elemento que nos conduz à vitória. Verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Só de falar isso aqui tudinho já me deu medo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, gente do céu, hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que Deus, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você não entendeu o poder do que Davi está falando? Sabe por quê? Porque a proposta era: um homem guerreia contra o outro, e o homem que ganhar a nação venceu, não precisa lutar um contra o outro. Olha o que Davi está dizendo: hoje vocês verão que Deus entregará todos vocês. Ele está dizendo: depois que eu acabar com Golias, nós vamos para cima de vocês com tudo. Moleque corajoso, irmão. Hoje nós vamos para cima de vocês com tudo. A hora que eu acabar com Golias, vai sobrar para vocês. Diga comigo, terceiro elemento: a fé. Porque o argumento de Davi é baseado na fé. Eu estou vendo você vir com lança, escudo, espada, só que eu vou contra você só no nome do Senhor. E vocês saberão hoje que o Senhor não vence com lança e com espada, porque Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor da batalha. E hoje ainda vou colocar a cabeça de Golias à disposição das aves, e depois a de vocês. Como assim? Se tem um exército inteiro com medo, tremendo de medo lá em cima, só um menino sozinho no campo de batalha e falando: fica tranquilo. Alguns de vocês hoje nem voltam para casa. Sabe por quê? Porque a fé, segundo Hebreus capítulo 11:1, é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Enquanto você espera ver, enquanto você espera para enxergar, isso não é fé. O argumento da fé é contraposto àquilo que nós acreditamos, porque nós acreditamos naquilo que é visível, nós acreditamos naquilo que nos apresenta, naquilo que nós vemos. Deus faz uma promessa, e aí de longe nós caminhamos, dizendo: Deus vai fazer, até a primeira circunstância que muda a nossa visão. O problema não é que nós deixamos de acreditar, é que nós desviamos o foco da visão correta. O problema de Pedro foi que ele desviou o foco da visão correta. Enquanto ele está olhando para Jesus e caminhando em direção a Jesus, ele está andando sobre as águas. Mas a Bíblia diz assim, ó: e o vento se levantou fortemente, e Pedro olhou para o vento. Quando Pedro olha para o vento, a Bíblia diz que ele afunda. Nós nos afundamos quando nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Romanos diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ainda no capítulo 11, o verso 6 de Hebreus diz: ora, aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ainda no capítulo 11, o verso 3 diz:
Todos esses, não, isso é lindo, irmão. Todos esses morreram sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, declararam que eram peregrinos e forasteiros na terra. Como é que eles estavam caminhando por fé? Por causa da consciência que carrega. Olha o que diz o texto, irmão. Declararam que eram peregrinos e forasteiros na terra. Quando o nosso foco continua sendo a promessa de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, a nossa fé continua intacta. Davi tinha sua fé posta em Deus. Davi era um homem que tinha experiência com Deus, tinha certeza que o mesmo Deus que o livrou do urso e do leão, o livraria do gigante. Eis aí mais um elemento indispensável para nós obtermos a nossa vitória. A confiança se adquire pela experiência. É impossível termos confiança em algo que nós não temos experiência. E como é que eu tenho experiências com Deus, irmão? Diga comigo, nas dificuldades. Nas dificuldades. Tiago escreve um texto muito contraposto. Tiago diz assim, quando vocês passarem por algumas aflições, tenham um grande gozo. Quem é que fica todo feliz batendo palma? Uhul, chegou mais uma luta. Tem alguém que faz isso? Mas a orientação de Tiago é essa: fiquem felizes quando vir mais uma provação. Porque a prova da vossa fé será perseverança durante a provar. Só que aí a gente começa a olhar para a circunstância, pastor Cristiano, e para as situações com um olhar sempre negativo. Mais uma luta, mais uma prova. E Deus está dizendo: a maior prova da sua perseverança se chama, ou a maior prova da vossa fé é a perseverança que você tem durante as provações. Tem de grande gozo quando passardes por alguma provação. Demorou eu entender o que Tiago estava dizendo, irmão. Demorou, mas eu entendi. Tende grande gozo quando passardes por alguma. Aí o mesmo Tiago continuou no mesmo texto dizendo assim, porque a quem mais é dado. Uau. Se foi te dado o ministério do ensino, se prepare, você não vai ensinar só teoria, você vai ter que ensinar prática. Se foi te dado o ministério pastoral, você vai ter que ensinar experiência e não teoria, prática. Aí como que nós vamos ensinar teoria? Não, porque eu já ouvi falar. O testemunho de alguém você conhece? Não, Deus quer que você use o seu testemunho, a sua experiência. Davi tinha uma experiência com Deus. É por isso que ele tem tanta fé. Ele está dizendo: o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso me dará vitória sobre esse circunciso feliz. O apóstolo Paulo confirma essa verdade ao dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que esse texto ele fica sem sentido se nós não lermos o contexto. Sabe qual que é o contexto? O contexto é: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Não, você não entendeu. Ele diz: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei estar batido, mas também sei estar alegre. Sei ter abundância, mas também quando faltam as coisas eu fico tranquilo. Por quê? Ismo, acabei de falar. Posso todas as coisas. Está aí no texto o segredo. A vitória de milhares de homens e mulheres está ligada à sua vida de fé. A fé conduz à submissão. Davi lutava com o inimigo em nome do Senhor.
Nós precisamos crescer na nossa vida de fé. Vou repetir, nós precisamos crescer na nossa vida de fé. Precisamos crescer na nossa vida de fé. E não tem como você crescer na vida de fé sem ser na experiência. A sua vida de fé só vai ser desenvolvida no campo de batalha. É por isso que quando você questiona sobre as lutas, as tribulações, Deus diz: fica tranquilo, eu estou te ensinando sobre fé. Eu estou te capacitando a ter fé. Eu estou te fortalecendo no âmbito da fé. Quarto elemento, já estou quase terminando. Quarto elemento que nos conduz à vitória está no verso de número 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Pastor Cristiano, preste bem atenção nisso aqui, porque se a gente não analisa o texto junto com o contexto, a gente faz muita mistura. O que foi que ele disse que ia fazer quando ele matasse Golias? Ia dar a cabeça de Golias para as aves. Mas se fosse um de nós, só de ver Golias tombando e caindo no chão, nós já não estava tudo feliz? Alegre, já foi show de bola, derrubei o homem, ganhamos a batalha. Ele fez uma promessa, ele deu uma palavra. Agora é forte, porque o quarto elemento que nós devemos carregar se chama perseverança. Diga comigo, perseverança. Qual foi a palavra que você disse para Deus? Qual foi o voto que você fez para Deus? Qual foi o compromisso que você fez para Deus? Qual foi a palavra que você já liberou diante de pessoas a respeito da sua fé? Qual foi a palavra que você reafirmou diante de pessoas através da sua fé? Você acha que tem dia que eu não amanheço com vontade de desistir, não? Sou ser humano. Você pensa que não tem dias que eu me levanto pensando, podia chutar o balde e tocar a minha vida? Você acha que tem dias que eu não tenho vontade de voltar para a minha vida profissional de forma integral, não, irmãos? E viver minha vida tranquilo, ganhando meu salário e sustentando minha família? Só que lá atrás eu dei uma comigo, perseverança. Os gigantes vão se opor à nossa vida. Os gigantes vão se levantar e não tenha dúvida de que serão muitos. Davi enfrentou gigantes em todas as áreas da sua vida. Davi não enfrentou um gigante só. Davi enfrentou 13 anos de perseguição, se escondendo em cavernas por causa do ciúme de um rei. Davi enfrentou a fúria de um filho por causa de uma omissão paterna. Porque se Davi tivesse se posicionado como pai, no momento em que o seu filho violenta a sua irmã, talvez Absalão não tivesse tanta fúria, tanto ódio do seu pai, como ele tinha quando tomou o seu trono. A Bíblia diz que disseram: Absalão tomou o reino, e Davi tem que sair correndo descalço pelo caminho. Quem está me entendendo?
Davi enfrentou muitos gigantes. Davi enfrentou muitos desafios. Mas preste atenção. Todos eles Davi venceu. Davi termina a sua vida como um homem de sucesso e de resultado. Davi tinha armazenado para construir o templo ouro, pedras preciosas, e tinha o projeto arquitetônico de toda a construção do templo. E quando ele vai morrer, ele chama o seu filho e diz: Deus não deixou que eu construísse, porque eu sou um homem com as mãos sujas de sangue. Mas você pode. Aqui está o projeto da construção da casa do meu Deus. Que perseverança! O quarto e último elemento que eu aprendo com Davi nessa noite, que nos conduz à vitória: perseverar. Pastor, mas perseverança e determinação não são as mesmas coisas? Não. Enquanto a determinação te impulsiona a fazer, a perseverança preserva aquilo que você começou a fazer. Você pode ser uma pessoa determinada, mas para começar projetos, mas nunca para encerrar. Porque para encerrar você precisa ter perseverança. Davi estava determinado a construir a casa de Deus, mas quando Deus diz negativo, você não. Você é um homem com as mãos sujas de sangue, você não pode construir a minha casa. Uau! Davi diz: se eu não posso, eu vou perseverar e manter o projeto vivo. Se eu não posso, o meu filho vai poder fazer. E tudo que eu fizer a partir de agora será em prol daquilo que eu me determinei a construir. Eu preciso falar. O que você se determinou a fazer? Repito. O que você se determinou a fazer? Todos podem iniciar um projeto. Repito, todos podem iniciar um projeto, mas somente grandes homens podem terminar o que iniciou. A grandeza de um homem não está no seu status. A grandeza de um homem não está nos seus resultados, mas na sua perseverança. Jesus perseverou até o fim, cumpriu o seu propósito. Ele disse: Pai, está tudo consumado. Era mister que isso acontecesse. Paulo cumpriu o seu propósito. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei, e comigo, perseverança.